Polícia do Meio Ambiente está em alerta por conta das queimadas na região e possibilidade de novos registros com a situação do clima nessa época do ano. O repórter Nauf Letieri tem as informações. E para falar melhor sobre o assunto das queimadas aqui em Governador Valadares, está ao meu lado o Sargento Márcio Freitas. Sargento, por que a polícia está em estado de alerta em relação à seca na região? Bem, é sabido que esse período de julho até outubro é um período em que há uma queda na umidade do ar. E com isso a vegetação ela fica bem seca, né? E por esse motivo há o risco de propagação de fogo nas áreas vegetais e com isso provocando aí grandes incêndios e destruição na fauna e flora e da região. Então a Polícia Militar de Meio Ambiente junto com o IEF e os demais órgãos ambientais ficam atentos para orientar os proprietários e também a população com relação aos riscos de incêndio. Quando que as queimadas são autorizadas? Bom, a lei do Código Florestal e a lei 9.605, elas estabelecem que para se fazer queimada, o solicitante ele deve procurar o órgão ambiental competente. No nosso caso aqui, o IEF, protocolar o processo de solicitação dessa atividade de utilização do fogo e o IEF, por sua vez, vai fazer a fiscalização, fazer as orientações, as condicionantes para que haja a utilização do fogo de forma racional e que cause um impacto menor no meio ambiente. Sargento, para quem for pego infringindo a lei, qual seria a penalidade? Bom, a penalidade é de R$1.000 por hectare ou fração, penalidade ainda de multa, né, prisão e ainda a necessidade de reparar o dano de acordo com o dano causado aí nas questões ambientais. Obrigado, Sargento. Nauf Letieri para o Jornal das 7. Quando o assunto é o registro de fotografias, a tecnologia de armazenamento ainda divide espaço com as antigas fotos no papel. Mesmo no mercado digital, a revelação tradicional tem lugar garantido. E você, prefere guardar as fotos de que maneira? As opiniões estão divididas. Alguns ainda revelam fotos, outros somente armazenam no computador. Dona Romarita é uma das pessoas que acompanharam a evolução das câmeras, mas não abre mão de revelar todas as fotos que tira. Ainda revelo porque eu acho a maneira mais segura de guardar esses momentos felizes que a gente passou, momentos inesquecíveis. Por outro lado, o comerciante Eliseu adota o método de armazenamento das fotos no computador. Ele prefere a comodidade e nem sempre sente necessidade de revelar todas as fotografias. Acho que está relacionado à comodidade, né? Antigamente a gente só tinha a opção de revelar as fotos e era aquela coisa primária, né? Hoje a gente já tem aquela certa mordomia, né? Revela algumas, outras a gente deixa no computador e assim vai. Mas a revelação de uma foto tradicional exige técnica e estrutura dos famosos laboratórios químicos. Essas etapas ainda são ensinadas como ofício. O processo artesanal requer várias etapas. Entre os chamados químicos até o registro final da imagem é preciso muita atenção. Qualquer descuido e tudo pode ficar perdido. O processo artesanal ele começa desde a revelação do negativo, porque o negativo tem que ir para uma câmara escura, a partir disso a gente coloca numa espiral, para a partir desse momento a gente poder fazer a revelação, que é passar pelos 3 químicos, que é o revelador, o interruptor, o fixador, a lavagem e a secagem. Aí a partir desse negativo já revelado, que ele já pode ser exposto à luz, é que a gente vai fazer o processo de ampliação, que é passar a imagem do negativo para o papel, que também são o mesmo processo, que é o revelador, o interruptor e o fixador e a lavagem para tirar os químicos. Ele passa por todo esse processo antes de ser entregue para alguém, né? Essa fotógrafa mantém um site e vende serviços de fotografias de festas há 10 anos. Do início até agora, muitas mudanças. Ela ainda lembra da época que trabalhava com câmeras grandes e usava disquetes para armazenar as fotos. Antigamente era mais complicado porque a modernidade avançou muito, de uma forma muito rápida. De repente eu comecei andando com uma câmera desse tamanho, né? Eu usava aquelas bolsas de lado assim para carregar a câmera e a câmera era disquete, né? Colocava o disquete lá dentro e tirava as fotos. E hoje em dia, né, eu posso estar trabalhando com uma câmera digital pequenininha que eu carrego no bolso, uma cartucheira, alguma coisa assim, bem mais prático hoje em dia. Essa loja de equipamentos de fotografia diversificou nos últimos anos os produtos, mas a revelação de fotos ainda é o carro-chefe do negócio. Na realidade, se a gente for comparar com a era filme, realmente caiu, mas o mercado vem reagindo bem, né? As pessoas estão retomando já as impressões, ainda continua a impressão a impressão 10x15, 15x21 ainda continua sendo o carro-chefe ainda da loja.
Depois do intervalo, a difícil prova da Ordem dos Advogados do Brasil, que gera diversos posicionamentos em Minas. O Jornal das 7 volta em instantes.